Oi, Lucas Soares aqui no canal Emiliares e hoje eu vou fazer a leitura comentada então do segundo capítulo do nosso livro e o nome do segundo capítulo é Continue Faminto. E o nome desse capítulo é justamente por causa do nome do filme que ele menciona no capítulo, que é o Stay Hungry, né? Que é Continue Faminto. Que foi um filme que o Arnold Schwarzenegger ele produziu lá em 1976. E ele conta então, o autor, ele conta que em 1976 ele trabalhava num jornal e ele fez uma entrevista com o Arnold Schwarzenegger num hotel, num restaurante de um hotel, e eles estavam conversando. Só que ele menciona que nessa época o Arnold Schwarzenegger ele não era nenhuma pessoa muito famosa, mas ele já era conhecido por causa do universo de fisiculturismo que ele já vivia. Então ele já era uma pessoa muito forte, coisa e tal, mas ele não era uma pessoa famosa, conhecida no cinema. E nessa época, esse filme, Stay Hungry, era um filme que flopou nas bilheterias, era um filme que foi um fracasso de bilheteria. Então, quando ele foi fazer uma entrevista com o Arnold Schwarzenegger, ele foi fazer uma entrevista de um ator que era fisiculturista de um filme meio fracassado. Ele não tinha noção de quem o Arnold Schwarzenegger ia se tornar depois mais tarde. E aí ele conta que ele, almoçando com o Arnold Schwarzenegger e anotando as coisas que ele estava falando, ele perguntou: bom, mas e agora que tu tá se aposentando nessa carreira de fisiculturista, o que tu vai fazer, né? Qual vai ser teu próximo passo na carreira? Aí o Arnold Schwarzenegger, ele comenta assim: vou me tornar um astro responsável pelo maior sucesso de bilheteria de Hollywood. E o autor, ele comenta que a reação dele foi de espanto e da vontade de rir da cara do Arnold Schwarzenegger naquela época, por causa que ele era um ator de um filme fracassado, né? E aí ele, no meio disso tudo, né, ele disfarçou, não deixou aparecer, e ele perguntou: sim, mas e como exatamente tu vai fazer isso então? E aí ele disse que o Arnold Schwarzenegger deu uma resposta para ele que ele nunca mais esqueceu. Ele fala o seguinte: pelo mesmo processo que eu usei no fisiculturismo. O que eu faço é criar uma visão do que eu quero ser e então vivenciar essa imagem como se fosse uma realidade. E o Arnold Schwarzenegger explicou então que essa é a maneira dele, que ele ia fazer isso acontecer. E ele disse que achou aquela ideia tão estúpida, e é assim que ele escreve aqui no livro, estúpida, que era terrivelmente estúpida. E diz que não via muito sentido naquilo, mas ao mesmo tempo foi uma conversa que ele nunca esqueceu. E anos se passaram até ele ver o Arnold Schwarzenegger, então, uma notícia na TV falando sobre o Exterminador do Futuro 2 em 1991, que foi a maior bilheteria de Hollywood na época. E ele disse assim que ele nunca ia imaginar que o Arnold Schwarzenegger então ia se tornar uma estrela de Hollywood mesmo, como ele tinha dito anos atrás, né? E aí então ele comenta assim que ele fala assim, ó, ele não disse que você deve esperar receber uma visão, né? Mas que você deve criá-la, tá entendendo? E ele fala sobre essa coisa de criar uma imagem do que eu gostaria de ser, né? Vamos dizer assim, como a gente fala dentro de filosofia, a gente fala assim, criar um ideal nosso, uma ideia, uma idealização da onde a gente quer chegar.
E ele comenta no livro que ele sempre usa então esse método de criar essa visão, né, dele no futuro e vivenciar aquilo como uma realidade. Ele fala que ele cria essa visão e constantemente assim, de forma eventual, ele fica reforçando essa imagem e melhorando como forma de se manter motivado. Por causa que se deu certo pro Arnold Schwarzenegger, por que não daria certo para ele, né? E isso, no meu ver, faz muito sentido isso. A vida não tem uma fórmula de bolo, mas tem coisas que as pessoas fazem e dá certo. Se isso funciona com um ser humano, por que não poderia funcionar com os outros? Se as coisas que a gente faz são coisas de ser humano, tá entendendo? Eu acho realmente que a coisa funciona por aí. Até a minha maneira de ver é mais ou menos por aí. Em 2018, se eu não me engano, eu fiz um curso onde aqui o professor ele comenta que ele estava comentando sobre as coisas do curso, mas teve uma hora que ele falou assim, que a gente deveria criar o nosso propósito de vida. E eu fiquei pensando assim, mas como assim a gente deveria criar o nosso propósito de vida? Isso não faz muito sentido, para mim não fez muito sentido na época. Hoje é diferente, né? Hoje faz muito sentido isso para mim, mas porque na minha cabeça o propósito de vida não era uma coisa que eu criasse, mas era uma coisa que existia e uma hora eu descobri o meu propósito de vida. E não que fosse uma criação minha. Então, isso faz muito sentido, assim, é muito parecido essa ideia, né? Aqui ele tem uma visão dele no futuro. E a criação, né, a criação dessa visão, para mim é a mesma ideia da criação desse propósito de vida. Aqui ele fala sobre a visão dele de como ele quer ser lá no futuro. A minha maneira de pensar é essa criação desse propósito de vida, que na minha concepção faz muito sentido. Porque se eu crio um propósito de vida que seja, vamos dizer assim, coerente comigo como Lucas, como ser Lucas, né? Como ser humano, né? Porque essa é a minha condição hoje. Sou um ser humano e sou o Lucas. Então, se eu crio um propósito de vida que tem coerência com essa minha condição de Lucas, que tem coerência com essa minha condição de ser humano, e esse propósito de vida é uma coisa assim linda, sabe? Uma coisa bela, boa, sabe? Justa, que nossa, eu viveria a vida, dedicaria a minha vida para chegar nessa condição. Não tem por que eu não fazer isso, tá entendendo? Não tem por que eu não criar um negócio desses e não querer ir atrás disso. Eu acho que é fundamental, na verdade. Eu não consigo hoje enxergar a minha realidade sem ter um propósito de vida ideal, assim, tá entendendo? Eu não acho realmente que existe uma perfeição, mas existe, pelo menos na minha cabeça, um ideal assim a ser alcançado. E isso sim é uma coisa que vale a pena. Então, na minha concepção aqui, como o Arnold Schwarzenegger tinha uma visão dele, né? Ele tinha essa visão que ele já procurava viver essa realidade. Eu vejo que isso é muito motivador, tá entendendo? É uma causa, né? É uma coisa que te faz ter motivo para ir para frente. Então eu acho que tá muito coerente assim esse capítulo e essa vivência que o autor teve aqui com Arnold Schwarzenegger, né? Muito o universo dando um recado nas entrelinhas, né? Naquele momento ele teve vontade de rir da cara do Arnold Schwarzenegger e depois, tipo, anos depois, 5 anos depois, né? Não, 5 não. 15 anos depois, né? Em 76 para 91, Arnold Schwarzenegger, então ele explodiu como ator, né? Com um Exterminador do Futuro 2, que foi bilheteria
ou até hoje, Exterminador do Futuro é referência de filme de ficção científica. Então, naquele momento ele teve vontade de rir, mas parece que tem uma lei universal ali, né? Parece que funcionou. Então ele nunca se esqueceu disso, como dessa conversa com o Arnold Schwarzenegger, e como ele usa isso então para sempre buscar estar se motivando. Beleza? Essa foi a ideia do vídeo hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É mais um capítulo do livro. Eu peço então que vocês curtem o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem e até a próxima.